Tudo bem com vocês? Nós vamos hoje para a correção da nossa revisão. Espero que todos tenham respondido. Então, esse momento é para pegar o caderno, para a gente ver o que acertou, o que errou, melhorar alguma questão, modificar o que precisa e estudar para fazer uma boa prova. Então, nós vamos lá para a correção da revisão de Geografia, segundo ano, roteiro, né, os capítulos 15 e 16. Primeira questão. Relacione a modernização da economia rural e o processo de concentração das terras. Uma das consequências da modernização da economia rural é a valorização monetária da terra, como eu já citei para vocês na aula passada, que implica em uma maior concentração fundiária, né? Ou seja, terras agricultáveis, cada vez mais caras, elas ficam concentradas nas mãos dos grandes proprietários. Notadamente, eles têm ali corporações agropecuárias. Os sítios, eles são englobados por fazendas e pequenos agricultores, eles acabam endividados, acabam perdendo as suas terras para os bancos, para credores, ou até mesmo vendendo-a a esses grandes agricultores, como eu também já havia falado anteriormente, né? Assim, como fazendas mecanizadas, elas expulsam os trabalhadores rurais. Então, é nesse contexto que nós temos aí a relação da modernização da economia rural e o processo de concentração de terras. A modernização ela leva ao processo de concentração de terras, certo? Na segunda questão, descreva cada uma das relações de trabalhos encontradas no campo, né? O trabalho, os assalariados permanentes, os assalariados temporários, assentados, peões. Então, vamos lá. Não é? Essa divisão, gente, geralmente ela acontece, né? Nós temos aí sim a mecanização do campo, a concentração de terras na mão de grandes proprietários, mas nós temos também a população que ainda vive no campo, que pratica a agricultura familiar, que pratica a agricultura para a sua subsistência. Então, são esses trabalhadores que são divididos nessa categoria. Vamos lá para cada uma delas, certo? Primeiro, assalariados permanentes. Gente, os trabalhadores assalariados, eles representam cerca de 18% da força de trabalho do campo e eles recebem salários, como o nome já diz, né? Assalariados permanentes, devido ser contratado e registrado de acordo com as leis trabalhistas, baseado no Estatuto do Trabalhador Rural. Já os assentados são trabalhadores que participam de movimentos sociais de luta pela terra e que ocupam papel de destaque no cenário rural brasileiro. Diferem dos demais trabalhadores porque eles recebem lotes oriundos da reforma agrária, além de serem beneficiados por políticas públicas de reornamentação do uso da terra. Já os peões são agricultores compactados para o trabalho de derruba da mata, com o intuito de expandir a agropecuária do norte do país, principalmente nas grandes fazendas. O contratante, não é, conhecido como gato, recruta a mão de obra para as grandes propriedades rurais. Pelo contrário, pelo contrato, só um minuto. Pronto, agora a gente pode continuar. Pelo contrato, o peão não pode deixar o local quando quiser, pois frequentemente contrai dívidas com o empregador. Muitos trabalhadores tendem a fugir das condições inadequadas e com isso ocorre as perseguições, não é? Esse trabalho é compulsório e denominado escravidão por dívida. Já os trabalhadores os assalariados temporários, eles também recebem um salário, porém eles só trabalham um período, uma estação, uma colheita em determinados locais, certo? Eles também são conhecidos como boia fria, pelo fato de levarem as suas refeições em boias para comê-las frias, sem emprego fixo, não é? Eles são contratados
sazonalmente, ou seja, uma época, geralmente a época das colheitas, representam 13,6% da força de trabalho do campo, vivem geralmente em precárias em periferias das cidades, em precárias condições, e pegam caminhões, pegam ônibus e se deslocam até essas áreas para trabalhar excessivas jornadas no corte de cana, na colheita, em vários outros setores da produção pecuária, certo? Próxima questão. Sintetize as transformações promovidas no campo pelo processo de modernização. A economia agrícola passa por transformações tecnológicas, como o avanço científico na produção de sementes e a introdução de intensos processos de mecanização, né? Aí a modernização e a captação desse setor, eles estão relacionados ao desenvolvimento urbano e industrial. No sul, né, no centro-sul do país, onde se situam complexos econômicos da moderna agropecuária brasileira, certo? Na Quarta questão, caracterize o agronegócio. Gente, o agronegócio, como eu havia falado na atividade passada, é uma junção de serviços em setores diferentes que culminam na chegada dos produtos na nossa casa, não é? Então, é a junção de vários setores da economia que ligam desde a produção da matéria-prima, desde a produção dos grãos, desde a produção do alimento, a escolha das sementes, a terra, os instrumentos utilizados, o transporte, a industrialização dessa matéria-prima, até que ela chegue no nosso mercado, onde nós vamos lá consumi-la, né? Então, o agronegócio, ele agrupa todo o conjunto de atividade vinculada à produção agropecuária, compreendendo o setor de equipamentos agrícolas, os serviços industrializados e a comercialização dos produtos de origem animal e vegetal até chegar ao consumidor, certo? Na quinta questão, como está distribuída a população mundial? Caracterize a densidade demográfica. A população mundial ela está distribuída de maneira irregular, certo? Nós temos países populosos, como a China, o continente asiático, não é? Ele abriga cerca de 60% da população mundial. Já na Antártida, né, tem menos população, é a menor população do planeta, chegando a 0,00002% de população ocupando esse território. A Oceania, ela segue, não é, com 0,5 e está distribuída de maneira irregular. Em relação à densidade demográfica. A densidade demográfica, gente, é a medida expressa em relação ao número de habitantes e à superfície terrestre em quilômetros quadrados, ou seja, quantas pessoas moram por quilômetro quadrado. Próxima questão. Qual é o maior país qual país tem a maior população do planeta? A China, eu já falei para vocês, né? Que medidas ele tomou para conter essa população? A política do filho único, e a política do filho único ela acabou em 2016, certo? A política do filho único ela acabou porque, primeiro, eles não imaginavam que a população envelheceria, então eles precisam de pessoas novas para trabalhar no mercado, né? Nos centros, em tudo. E a outra coisa, elevados números de infanticídio. Só um momento. Pronto. Elevados números de infanticídios, de aborto, abandono de menores, levou também ao fim dessa política. Ela acabou em 2016, a política do filho único, e muita gente pensa que eles acabaram porque as pessoas estavam fazendo muitos abortos. Não, foi porque a população ficou velha. São dois fatores, esses dois fatores eles estão associados, mas o principal deles foi o envelhecimento da população, certo? Próxima questão. Sim. Quais são os efeitos da urbanização e da emancipação feminina no crescimento populacional? A urbanização e a maior presença da mulher no mercado de trabalho
refrearam o crescimento populacional. As mulheres elas passam a se casar mais tarde, priorizando as suas carreiras, e os casais com disseminação e a popularização de métodos contraceptivos, né, como é o caso da pílula anticoncepcional. Eles puderam decidir quanto ao tamanho da família e quantos filhos a mulher quer ter, né? E a maioria deles optou por uma família pequena. Tal opção reflete tanto na mudança cultural quanto nos custos de serviços de educação e saúde no contexto urbano. Educação de qualidade e melhores condições de vida representam elevados dispêndios, na verdade, em muitos países. Ou seja, nós precisamos pagar por esses serviços e acaba que ter uma família grande gera inúmeros custos, certo? Na oitava questão, explique as razões para o aumento global da esperança de vida. Como eu já havia falado para vocês também anteriormente, não é? Essa globalização, essa modernização, ela traz muitos benefícios, e esses benefícios eles servem principalmente para investimentos em área da saúde. Então, nós temos aí que houve uma redução grande das taxas de mortalidade devido aos avanços da medicina, não é? Com a descoberta de antibióticos, a universalização da assistência médica hospitalar, as vacinações, e a expansão do saneamento básico, avanços que provocam a diminuição drástica das taxas de mortalidade e aumentam a esperança de vida. IDH, como eu também já havia falado para vocês anteriormente, não é? Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano vai medir o quê? A qualidade de vida de uma população. E essa qualidade de vida da população será feita, analisada em quais critérios? Educação, saúde ou expectativa de vida ou esperança de vida, e renda per capita, que é renda por pessoa. E aí eles vão avaliar. Quanto mais próximo ao número 1, melhor é esse DH. Quanto mais próximo do número 0, pior é esse DH, certo? Mais uma vez, a Noruega tem o melhor IDH do mundo. Diante de tudo que estudamos aqui, você considera o Brasil um país populoso ou povoado? Para isso, gente, vamos analisar os dois termos, não é? O populoso e o povoado. Populoso, gente, se refere à população absoluta, né? Que corresponde à soma de habitantes de um determinado local, desconsiderando a relação com o espaço que habita, não é? Significa apenas a quantidade de habitantes que aquele país, aquela região, aquela cidade tem. Já o conceito de Já o conceito de povoado corresponde à ligação direta entre o número de habitantes e as áreas geográficas, não é? O espaço habitado. E assim se estabelece a densidade demográfica, que é aquela quantas pessoas vivem por quilômetro quadrado, que eu expliquei para vocês anteriormente, não é? A população do Brasil, ela está distribuída de forma irregular no território, como nós também já estudamos, né? A maior parte dessa população ela se encontra na região sudeste do país. E na região norte nós temos baixos indicadores. Então isso significa o quê? Levando em consideração esses dois termos, o Brasil ele é um país populoso ou um país povoado? Mais uma vez, certo? Nós estamos falando, quando se fala de populoso, de toda a população do Brasil. E só para vocês terem uma ideia, o Brasil ele tem a quinta maior população do mundo, certo? Então nós não temos uma população pouca, não. Então, nós somos um país populoso e despovoado. Por que nós somos um país despovoado? Porque tem muitas áreas no território brasileiro que ainda consistem em vazios demográficos, área que moram pouca ou ninguém, certo? Pouca ou nenhuma pessoa. Então, analisem essas considerações aí, certo? A nossa aula de hoje foi isso. Aula final, correção de revisão. Boas férias para vocês e leiam com atenção a prova para realizar tudo bem direitinho, tá bom? Então por hoje é só, fiquem bem e tchau, tchau.